Ok. Bom, gente, então bem-vindos de volta à nossa aula de patologia, aula 2 de patologia. Nós vamos continuar o conteúdo sobre introdução à patologia, né? Sobre o que é o conceito. Eu lembro que na última aula nós falamos sobre o histórico, né? Nós falamos sobre a fase humoral, fase tecidual, né? Fase orgânica, na qual se acreditava que as doenças elas aconteciam devido a algum desequilíbrio nesses sistemas, né? Então, os gregos antigos, eles tinham essas crenças, né, de que se o sistema do seu organismo estivesse alterado, seja os humores, que eram os líquidos corporais, né, isso se configurava em uma doença, né? Então, a fase humoral da Idade Antiga, que é esse slide aqui que eu estou mostrando, eles acreditavam que se houvesse um desequilíbrio desses humores, desses líquidos, as pessoas desenvolviam doenças. Na fase orgânica, por volta do século XV, já se observava que os órgãos, né, foram estudados através da necropsia e da autópsia, e aí eles observavam que se tivesse alguma alteração dentro dos órgãos, isso configuraria um estado de adoecimento. Na fase tecidual, no século XVI a XVIII, eles observavam que a estrutura e a organização dos tecidos era a prioridade máxima para se estudar doenças. Então, eles estudavam a morfologia desses tecidos. E aí eles começaram, depois, no século XIX, a ver que as doenças elas aconteciam também em nível celular. E aí começou-se a fase celular, onde você já estudava, e aí dá-se o início da patologia moderna, né? E depois, com o advento do avanço científico, no século XX, nós tivemos aí a fase ultracelular, na qual hoje em dia se estuda a patologia da biologia molecular da doença. Por exemplo, quando eu tenho uma doença metabólica, eu vou estudar quais são as interações bioquímicas que aquelas células adoecidas têm entre si, que, por exemplo, geraram um tumor. Como é a interação bioquímica do vírus da Covid-19 no pulmão, na célula pulmonar, que faz todo aquele estrago que a gente vê, né? Então, isso é estudando a fase ultracelular, né? Então, o conceito de saúde, eu lembro que eu falei para vocês que saúde é manutenção da morfostase e da homeostase. E aí eu gostaria que vocês, alguém que quiser ficar à vontade, fale para mim o que significa homeostase, para a gente poder ter a participação de alguém. Não? O que é Ô, homeostase, professor, gente? Vocês estão cansadas? tem a Diga. ver com a homeostase? Uhum. Ah, pensei que era morfostase, que tem a ver com a parte Pode falar os morfológica. dois. Pode falar os dois. Eu só sei um. Sabe? É, a morfostase, ela tem a ver com a parte morfológica do corpo, correto? Isso. A morfostase, ela se configura na seguinte o conceito quer dizer aí, nesse sentido aí, quer dizer assim, que a morfostase se o meu organismo está preservado na sua morfologia, na sua configuração anatômica, né? Se o meu braço está bem formadinho, se o funcionamento desse meu braço corresponde ao formato, entendeu? Por quê? Porque essa capacidade do organismo que escreveram aí, ó, em seu meio, deixa eu ver o que foi que escreveram. Escreveram uma frase aqui. Capacidade do organismo de manter em seu meio interno em certa estabilidade. Isso. Por quê? Porque eu tenho que observar se esse meu corpo, ele, por exemplo, quando eu tenho uma alteração no meu corpo que modifica a estrutura do órgão, vou dar um exemplo, elefantíase, né? Não tem aquela doença que chama elefantíase, que é filariose? O micro-organismo entope a rede linfática. Aí a perna da pessoa perde a configuração natural, fica aquela perna grande. Aquilo ali alterou a morfostase. Entendeu agora? Então é uma doença. Ela não está mais saudável. Entendeu? Então, se não mantém a morfostase, é doença. Deu para entender agora? Ok, entendi. E a homeostase é todo esse conjunto do equilíbrio, o equilíbrio homeostático do organismo. Eu tomei água, eu me alimentei, estou digerindo, daqui a pouco eu vou precisar eliminar os resíduos, urina, fezes, suor,
entendeu? Homeostase. Equilíbrio homeostático, né? Desequilíbrio homeostático. Comi e passei uma semana sem ir no banheiro. Constipação. Desequilíbrio homeostático, ok? E doença? É o resultado da ação de uma agressão que leva à alteração não compensada da homeostase e ou da morfostase. O senhor já passou esses slides ontem. Eu sei, amor, mas eu estou dando a Revisão. revisadinha básica para poder não chegar já com uma coisa, né? É bom que a gente dê uma revisadinha, não tem problema não. Então, veja, isso aqui é continuação, ele vai continuar. Agora aqui, ó, estou coçando aqui uma picada de um pernilongo, de um inseto, né? E aí ficou um caroço, é porque vocês não estão vendo. O que que acontece? Isso aqui é uma alteração, uma agressão na minha pele. Então, eu posso desenvolver uma dermatite, uma doençazinha básica aguda, por causa de uma picada de um inseto, né? Então, é uma agressão. Tudo que agride meu organismo, seja de maneira visual ou não visual, né, internamente, é considerado uma doença, tá bom? Porque ela altera a morfostase e altera a homeostase. Tá? Essa parte aqui eu sei que eu não falei. Aí agora vai continuar. Por isso que eu dei aquela revisada prévia, porque se eu começasse aqui já ia ficar sem sentido. Períodos cronológicos de uma doença. Nós vamos ter as causas da doença, o período de incubação, o período prodrômico, o período de estado, a evolução, que pode ser na cura, na cronificação, nas complicações e no óbito. Causas de doenças. Eu quero que Gladstone quer falar? Eu queria que alguém desse um exemplo para mim de uma doença e diga a sua causa. Dê o exemplo de uma doença e diga a causa dela para mim. Eu vou esperar, viu, gente? Como assim, a causa? Eu quero saber, você vai me dar um exemplo de uma doença e vai dizer o que causa aquela doença, o que causa. É isso que eu quero. Por exemplo, leptospirose, a causa é a urina de ratos. Não. Você acertou na doença e acertou o meio da causa. Mas quem causa a doença não é a urina do rato, não. É a coisa que está na urina. Ah, o nome do A vírus, da bactéria. leptospira. A Ah, leptospira. ok. Viu? Preste atenção nessas coisas que isso é importante. Próximo, quem me dá um exemplo? Covid Covid-19, quem é que causa? é causado pelo vírus SARS-CoV-2. Perfeito. Eu imaginei que vocês iam falar Covid, todos vocês, mas é isso aí. A Covid-19 não é o nome do vírus, não, viu? Covid-19 significa do inglês Coronavirus Disease. Por isso que é Covid, entendeu? Coronavirus Disease, que doença em inglês é disease, né? E SARS-CoV-2 é a sigla do vírus, porque vírus não tem nome como bactéria. Bactéria tem nome, né? Mycobacterium, tuberculose, a gente teve essa disciplina. Leptospira, né? Proteus. Vírus é sigla, porque vírus eles se replicam muito. Aí eles têm que colocar uma siglazinha. Mas aquela sigla também tem um significado do inglês, sempre é do inglês. Então é complicado. Mas é isso aí. Aí agora eu vou perguntar uma coisa. Câncer de estômago, qual é a causa? Eu vou esperar, viu, gente? A resposta. Alô? Foi pior. Estão rindo de minha cara aí do outro lado. O estômago, o câncer, os cânceres de uma maneira geral, eu dei o exemplo de estômago.
Ele tem origens que nós chamamos de idiopática. Anota essa palavra aí. Idiopática não é um idiota, é idiopática. Cânceres, de uma maneira geral, são de origens idiopática. O que quer dizer essa palavra, professor? São múltiplas causas. Por exemplo, eu posso comer muita porcaria a vida inteira, usar muitos medicamentos que podem agredi-lo, fumar demais, né? Eu posso me estressar muito e desenvolver uma gastrite e pegar a bactéria, né? O Helicobacter pylori. Tudo isso pode causar um câncer. E uma pessoa que tem câncer geralmente desenvolveu por uma dessas coisas. A outra pessoa que tem o mesmo câncer pode ter desenvolvido por outras coisas. Origens idiopáticas. Pode ser herança genética? Pode ser. Origem genética. Mas a origem única do câncer de estômago não existe. Entendeu agora? Por isso que é idiopática. Causas idiopáticas. Beleza? Agora vamos falar de período de incubação. O que significa período de incubação? Uma criancinha prematura, quando nasce, ela vai para a incubadora, correto? Correto. Um vírus, quando entra no seu corpo, ele tem um período de incubação. Por quê? Porque ele está se adaptando àquele corpo para poder atacá-lo de maneira eficaz. A criancinha está se adaptando ao nosso planeta para viver de maneira eficaz. Não faz sentido? Sim. Do mesmo jeito, uma bactéria, ela tem seu período de incubação, o protozoário e o vírus, quando entra no nosso corpo. Então, os períodos de incubação são períodos em que o micro-organismo vivo está se adaptando àquele novo organismo que ele pretende atacar. Então, ele está se adaptando, ele está usando as melhores formas de atacar e ser consistente e êxito, porque um vírus ele precisa de um outro hospedeiro vivo para poder se manter vivo. Então, ele tem que fazer o ataque correto, ele não pode errar, porque ele vai morrer se ele errar, entendeu? Período prodrômico. E aí eu vou convidar vocês a rapidinho correrem aí no Google e olhar o que significa essa palavra. Eu quero que a primeira pessoa que conseguir, me diga o que significa, porque é uma palavra bem diferente, Qual é a né? palavra? Período prodrômico. Você coloca só o prodrômico. O que significa? Período prodrômico. É o período que apresenta os sintomas. Isso aí. Já olhou? Eu olhei. Pronto, muito bem. Então, o período prodrômico, como a nossa colega colocou, são esses períodos de lapsos, né? O nome já fala, tempo de primeiros lapsos, de primeiros sinais, de primeiros sintomas, tanto faz, né? Sinais, sintoma. Então, é onde você consegue ter uma noção de quanto tempo de incubação o micro-organismo ficou, porque o período prodrômico é justamente logo após esse período de incubação. Peguei Covid-19 agora. Ele está incubado daqui a 2 dias, isso é um exemplo, tá, gente? Não é uma regra. Daqui a 2 dias vai começar a me dar fraqueza, vou começar a ter uma tossezinha, uma febrezinha. É meu período prodrômico. Belezinha? Tudo bem até aí? Anotem, prodrômico. Primeiros sinais, tempo dos primeiros sinais. Anotem, que é uma palavra muito difícil da gente usar toda hora, né? E o período de estado? Alguém já olhou aí? Já aproveitou para pesquisar? Hum? Hein, gente? Alguém já pesquisou? Pesquisar o que, professor? Não escutei. Período de estado, na patologia, o que significa? Veja, eu tive o período. Hã? É quando ocorre a intensificação dos sintomas? Eita, garota boa. Foi Ravena? Sim. Isso mesmo. É o período em que as manifestações já estão bem evidentes, já passou do prodrômico, e agora ela só vai cessar quando a doença estiver finalizando. E aí a gente entra no período de evolução, porque depois do período de estado eu já entro automaticamente na evolução da doença, porque eu já vou começar a querer tratá-la, concorda? Então eu entro com o tratamento e aí eu vou evoluir, ou para a cura, ou para ela se tornar crônica, ou para ter mais complicação ainda, e se não cuidar e não der certo o tratamento, óbito. É esse. Isso é o período cronológico de uma doença no organismo vivo, seja um animal, seja um ser humano, seja uma planta. Tudo bem até aqui? Foi interessante fazer essa viagem sobre uma doença? Interessante.
Sim, sim. Interessante. Científico. Então, gente, é isso aí. Tudo na nossa vida tem um porquê, tem um caminho, né? É, Mas eu acho que a gente deve toda hora revisar esse conceito aí. Eu trouxe de maneira muito simplória, mas é importante que a gente sempre revise, tá bom? Não sei se você observar, ó, eu trouxe só os tópicos, eu não botei nenhum conceito, porque é para a gente poder trabalhar a mente, viu? Divisões da patologia. Anatomia patológica, fisiopatologia, citopatologia, histopatologia, entre outros. Então, dentro da ciência da patologia, eu tenho a anatomia patológica que vai estudar o quê? Biópsias, por exemplo. É um anátomo patológico. Eu vou fazer uma biópsia do tumor da mama. É uma anatomia patológica. Eu vou fazer uma biópsia do colo do útero. Anatomia patológica. Eu fiz uma cirurgia, tirei um tumor e vou pegar um pedaço daquele tumor e vou estudar a anatomia patológica dele, entendeu? Por quê? Porque a anatomia patológica tem a ver com estudar a anatomia de lesões de doenças. Se eu tiro um fragmento de um tumor e vou estudar, eu estou estudando algo que já é patológico, porque o tumor é uma coisa patológica, entendeu? Diferente de quando a gente faz uma biópsia de um pedaço do fígado normal, só para ver se ele está com alguma alteração. Aí eu estou estudando a anatomia do órgão, não a anatomia patológica. A anatomia patológica é quando eu estudo de uma coisa que já é uma doença. Qual é a anatomia, a natureza daquele tumor? O tumor em si já é uma doença, então eu estou fazendo um anátomo patológico. Concordou? Entendeu? Sim. Fisiopatologia estuda o quê? O que é físio? O que é físio na ciência? Fisiologia. Vem de fisiologia. É o estudo das Funções. funções, né, dos órgãos, do funcionamento do corpo em si. Então, a fisiopatologia é quando eu estudo o funcionamento daquela doença, como ela vai se comportar, como ela vai interagir para ela se configurar e causar os danos. Eu estou estudando como aquela doença se comporta e que funções ela estabelece no corpo. Fisiopatologia. Então, qual é a fisiopatologia do vírus do SARS-CoV-2 quando ele entra no corpo? Ele vai entrar, depois ele vai se instalar nos brônquios, dos brônquios ele vai produzir uma toxina tal, essa toxina vai alterar os receptores de oxigênio, que vai causar cansaço, que não sei o que, isso é fisiopatologia. Eu estou dando exemplos assim bem rápidos, mas eu acho que dá para vocês entenderem, concordam? Sim. Ótimo. A citopatologia, o nome já diz, eu vou estudar a citopatologia de células de tecidos que eu coletei. Então, por exemplo, a citopatologia é muito comum no exame de colo do útero, né? O citopatológico. Por isso que o nome do exame já é Papa Nicolau. É ciscolo, né? Tem várias nomenclaturas para falar que é o preventivo, mesma coisa. Então, ali eu estou estudando uma citopatologia, entendeu? Estou estudando a patologia das células. Eu não estou mais estudando a anatomia patológica de uma peça inteira. Quando eu pego um tumor, eu estou estudando aquela peça, é a anatomia patológica. A citopatologia, eu estou estudando só um fragmento, que eu coletei com um swab, por exemplo. Entendeu agora? Estou estudando células, tem diferença. Histopatologia. Do anátomo patológico, eu posso tirar um pedaço do tumor e fazer uma lâmina de tecido do tumor. Estou estudando a histopatologia. Deu para entender? Como? Do tumor que eu tirei de alguém numa cirurgia, eu corto um pedaço, faço uma lâmina e estudo o tecido daquele tumor. Histopatologia. Ficou Ok. claro? E entre outras áreas, tá, galera? Isso aí são os exemplos principais. Divisões da patologia. Dentro da patologia, eu posso estudar o anátomo patológico, a fisiopatologia, a citopatologia e o histopatologia, tá? Tudo isso faz parte da ciência patológica. Beleza?
Amém. Métodos de estudos da patologia. Eu tenho estudos morfológicos, né? Que são os exames clínicos. Você está me vendo aí pela câmera. Eu tenho alguma alteração morfológica que diz, eita, o professor desenvolveu um tumor no pescoço. Tem alguma bola aqui no meu pescoço, gente? Grande, Não. Não. invisível. Então, você está fazendo um exame clínico morfológico meu e está tudo bem, meu pescoço está normal. Graças a Deus. É assim que funciona. Estou dando exemplos, tá? Exames anatomopatológicos, que a gente já citou lá atrás. Mesma coisa. É um exame morfológico. Eu estou vendo a morfologia daquela peça anatômica. Fiz uma amputação da perna agora, tira a perna e manda para o anatomopatológico. Mesmo que você veja que aquela perna aparentemente estava normal, mas é preciso fazer o exame do anatomopatológico daquela peça para ver que alterações tinha que levou à amputação, entendeu? É assim que funciona a coisa. Análise morfológica. Eu vou analisar se o formato daquelas células, daquele tecido estava adequado. Ah, eu percebi que quando eu fui analisar as células da coleta do útero, tinha células que estavam anormais, estavam aumentadas de tamanho, os núcleos estavam grandes. Núcleo da célula grande significa que aquela célula está com algum problema, algum defeito. E as necropsias, de uma forma geral, todas elas são feitas também a um tipo de estudo morfológico. Outra coisa que a gente também tem que entender e se atentar, um exame anatomopatológico ele pode ser feito tanto no corpo vivo, né, um fragmento de um corpo vivo, como um fragmento de um corpo morto, tá? Só para a gente saber disso também. Tanto o exame anatomopatológico como as análises morfológicas também, tá? Dúvidas? Não. Ok. Isso daí são exemplos de estudos, né? Eu trouxe esses cadáveres. Eu não sei se está aparecendo nítido aí para vocês. Nítido não Os tá, não, mas dá pra ver. exames, os exames de estudos de morfologia, patologia, iniciaram principalmente com necropsias, tá, gente? Então, graças a essa ciência, né, patológica que a gente conhece, esses estudos de patologia de pessoas que morreram, é que a gente conhece muita doença hoje, sabe como ela se comporta, como é que o organismo fica por dentro e tudo mais. Graças a essas pessoas que gostam de trabalhar com essa área aí de necropsia. Não sei se é a área que vocês talvez sintam um desejo de trabalhar, mas eu, particularmente, não sinto nem inveja de quem trabalha com isso, porque não é minha praia. Ficar sentindo fedor e cheiro de formol Samuel é que queria ser sufocante. médico legista. Boa sorte, Samuel. Ele deu uma risadinha. Acho que foi Gladys. E aí eu coloquei essa imagem aí para vocês entenderem mais ou menos. Eita, acho que vai mudar ainda. Não atualizou, não. Está demorando a atualizar. Essa imagem aí, deixa eu ver se atualiza. Pronto. Está mostrando aí para vocês um agulhamento no fígado. É uma espécie de biópsia de um fragmento do fígado, tá? Só para vocês entenderem o que é um anátomo patológico, né, por exemplo. Todo tipo de biópsia é um anátomo patológico, tá? Bota isso na cabeça de vocês. Ok. E, professor, como técnico em análises clínicas e o senhor como biomédico, o senhor pode trabalhar com anátomos patológicos? Nós podemos. E precisa se especializar, porque essa área é a área mais difícil de laboratório. É a área mais complexa, a área de anátomo patológico, pessoas que trabalham com biópsia, pessoas que trabalham com necropsia, análise de tecidos patológicos. Essas são áreas que exigem muito tempo de experiência de laboratório. E geralmente quem trabalha com isso só faz isso. Paga bem em algumas determinadas cidades, em outras paga-se as mesmas coisas que vocês já estão vendo por aí. Tá? Então, são áreas muito importantes, mas às vezes são pouco valorizadas, como muitas áreas. Eu vou dar um exemplo para vocês, eu gosto de desabafar com vocês como alunos, mas para vocês também saírem conscientes. O nosso estado da Bahia é um dos estados que, a nível de concurso, para técnicos e profissionais também de graduação, não paga muito bem. Por exemplo, biomédico aqui,
Se você fizer um bom concurso, eu nunca vi um concurso que pague mais do que... Nunca vi acima de 4 mil, de 3 mil reais, assim, 4, 5 mil, nunca vi. Nenhuma única vaga. Agora, em Goiânia, mês passado, tinha uma vaga para 30 horas semanais de 9 mil reais. Goiânia. Então, assim, varia muito de estado para estado. Tá entendendo? Então, só para vocês terem noção. A área em si, ela é importante, mas vai depender do local que você atua. Entendeu? Processos de estudo em patologia. E essa área aqui é uma área muito legal, é uma área que todos nós temos que focar, e é uma área que, falou em patologia, eu tenho que saber o que é isso. A etiologia da doença, a patogenia da doença e as alterações morfológicas e o significado clínico disso. Então, agora eu quero que alguém abra a boca e diga para mim o que é etiologia e o que significa isso num processo de doença. Vou escolher a pessoa. Hoje eu tô que tô. Vamos de Isadora. Isadora. Isadora, não tenha mutismo seletivo, viu? Isadora. Vai, Gladstone, fala. Estão indo no Google, né, sacaninhos? Diga, eu estou amando, professor, essas aulas online. Dá para mexer em tudo ao mesmo tempo. Abre a tela, abre outra. Botaram uma cara de um bicho feio aí. O que é isso? Eu não posso sair daqui. Felipe, mas esse bicho fica com essas coisas aí, olha o que ele fica botando. Bicho é Bora, doido. gente. Quem quer falar o que é etiologia? Eu acho que é em relação a causas e origem das doenças. É isso aí. É isso aí. É por isso que quando a gente vai estudar uma doença que é causada por micro-organismo, a gente fala assim, qual é o agente etiológico daquela doença? Não é assim que a gente fala? Sim. É ou não é? Agente etiológico. Aí agora que você já sabe o que é etiologia e sabe o que é agente etiológico, eu quero que você me diga qual é o agente etiológico da verminose causada de uma verminose. Eu quero um agente etiológico de uma verminose. Diga aí para mim. Gente, Platelmintos. platelmintos, qual mais? Eu quero o exemplo do bicho. Não sei o que lumbricoides. Eu esqueci o começo Ascaris do nome deles. lumbricoides. Ascaris Isso, lumbricoides. isso. Poderia ter falado lombriga mesmo, que eu ia aceitar. Bom, tudo bem, ela acertou. Agora eu vou fazer o nome, eu vou dizer o nome da doença e eu quero o agente etiológico dela. Não precisa dizer o nome científico, não. Pode também dizer se souber. Tuberculose. Quem causa a tuberculose? É uma Bactéria. bactéria. Alguém sabe o nome dela? Se não souber, não tem problema, não. É cocos, não? É um tipo de cocos. Muito bem. Ai, que bom. Você aprendeu isso comigo em bacteriologia. Créditos por Mr. Jonathan. Foi pior. Hoje eu tô resenha, viu? Passei o dia inteiro trabalhando a cabeça. Gente, eu não parei não hoje. Que é isso? Tô cansado. Pode rir, Luan. Um dia você vai ser professor, viu? Pode Quem? rir. Tu. Oxi. Ô, Luan, sabe por que eu gosto de tu? E me identifico Fala. um pouquinho? Porque eu era igual a você, pô. Eu só assim, resenheiro. E eu me tornei um professor. Uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida. Não brinque não com a vida. A vida bota a gente em cada situação. Ai, eu que o diga. Então vamos nessa. Sei não, viu? Sei não. A patologia, ela tem dessas coisas. Agente etiológico da tuberculose é o Mycobacterium tuberculosis. Tá bom?
Ô, Jonathan, Diga, querido. poderia repetir só o que é teologia aqui para eu anotar aqui? É a causa da doença, os processos de causa e os envolvidos nessa causa. Entendeu? Ok, Se tem obrigado. agente, se não tem agente. Porque nem toda doença tem causa etiológica devido a um agente, que é um bicho, uma bactéria, um protozoário, um vírus. Tem causas de doenças que são multifatoriais, como estresse do dia a dia pode gerar um câncer, né? Uma depressão pode ser gerada por uma perda de um emprego, por exemplo. Então, tem várias coisas que a Ok. gente tem que imaginar, né? Patogenia. O que é patogenia da doença? A evolução dela. Isso, a evolução da patogênese dessa doença. Aí eu queria entender o que é exatamente patogenia, assim, explicando de uma maneira mais contextualizada, né? O que é essa patogenia? A gente sabe que é a evolução, mas é o quê? Ela é É o processo mórbido da. muito bem, Processo de processo estímulo. mórbido. Você pesquisou no Google, porque essa palavra mórbido, né, querido? Certo. Essa palavra não Pegou te eu no pertence. Hoje eu disse que eu estava resenha hoje. Ou você sabia, eu estou brincando com você. O senhor falou na aula passada, no vídeo passado. Muito bem, Isadora. É isso aí, eu falei das morbidades. Então, gente, veja bem, a patogenia é esse processo da morbidade, da instalação dos sintomas, né? Dos estragos que esse agente etiológico está causando. As alterações morfológicas, elas são causadas quando a patogenia já está presente. Por exemplo, um pulmão que pegou pneumonia. Quando você faz o raio-x, não tem líquido? Alteração morfológica. Deu para entender? Deu. É isso. E o significado clínico que essa coisa tem. Agora que eu sei que o pulmão está com água, a pessoa teve tosse, febre, dor nas costas, está cansada, e o exame de laboratório e os outros exames acusaram que ela pegou uma bactéria, e o significado clínico de tudo isso é que ela está com pneumonia. Ponto final. Diagnóstico patológico. É isso que funciona, é assim que funciona a coisa. Então, a gente tem que saber os conceitos, mas a gente tem que trabalhar com eles de modo integrativo, tá? Senão a coisa não tem sentido. Ah, eu estou com febre, será que eu estou com Covid-19? Lógico que não, né, gente? A gente tem que saber se aquela febre pode ser causada por outros fatores, porque febre não é doença. Febre é sintoma, é sinal. Não é verdade? Isso. Dor de cabeça, mesma coisa. Tosse, mesma coisa. Uma tosse pode ser alérgica, uma tosse pode ser por tuberculose, uma tosse pode ser por gripe, uma tosse pode ser por Covid, outra tosse pode ser por engasgo, né? Ou apenas para limpar a garganta, e aí vai. Então, a gente tem que estar atento aos sinais, sintomas, patogenia, agente etiológico, para poder fechar um significado clínico de tudo isso e fechar um diagnóstico. Aí eu pergunto, técnico de análises clínicas precisa se preocupar com o diagnóstico de doença? É vocês que dão diagnóstico de doença, gente? Não, não é a gente que dá. Não é você. E sou eu, biométrico, que dou? Sim. Eu diagnostico o diagnóstico laboratorial. Sim, mas quem dá o diagnóstico ao paciente é o médico que solicitou o exame. Isso, quem vai dar a resposta desses exames é o médico e ele que trata. Mas eu posso assinar o diagnóstico laboratorial, me compete, é minha função, entende? Mas eu não posso estar comunicando a paciente, isso eu não posso. Porque não é minha competência ética profissional levar ao paciente o que compete, né, ao médico. Isso aí é função do médico, tá bom? Até porque realmente faz todo sentido. Se é ele que vai tratar, é ele que vai comunicar, tá? São 12:07, ainda dá tempo. Etiopatogenia das lesões. Etiopatogenia das lesões.
Os termos são bem interessantes porque eles já fazem a gente pensar, ó, etiopatogenia das lesões. A causa que levou à alteração dessas lesões. Tá entendendo? Então, hipóxia e anóxia. Quando eu tenho determinadas lesões, aquela célula ela pode entrar em colapso. Uma célula, qualquer célula. E aí aquela célula ela começa a não ter mais capacidade de absorver o oxigênio, por exemplo. Então ela começa a apresentar morte por causa da falta de oxigênio. E aí eu posso ter, consequentemente, uma falta de oxigênio no cérebro, por exemplo. Aí eu tenho uma hipóxia. Diminuição e ausência de oxigênio. Diminuição é hipóxia. Anóxia é a ausência do oxigênio, tá? Porque um A na frente é a negação, sem oxigênio. Consequentemente, uma hipóxia e uma anóxia pode levar a uma morte das células e do tecido, levou a uma isquemia. Vamos dar um exemplo. Eu tenho uma placa de ateroma, que é gordura no sangue. Essa placa de ateroma vira um trombo, ela entope o vaso sanguíneo da minha cabeça, eu tenho um AVC. Esse AVC levou a uma hipóxia e uma anóxia de um tecido, porque ele ficou com isquemia, morreu. Aí é o AVC, o isquêmico, né? O AVE, que hoje em dia chama AVE, mas a gente conhece como AVC ainda. Radicais livres. Nesse momento, eu, você e qualquer outra pessoa está produzindo diversos radicais livres. São exemplos de produtos que podem levar a doenças. Os radicais livres eles estão relacionados a rejeitos de toxinas no corpo, até alimentos, alguns alimentos produzem radicais livres. Algumas produções de hormônios do estresse levam à produção de radicais livres. Algumas secreções que o próprio organismo gera quando está com algum agente entra no corpo, aí automaticamente esse agente ele gera os radicais livres também. Então, e assim vai, entendeu? Alterações metabólicas, né? Essas alterações metabólicas, elas são devidas a, por exemplo, eu tenho... Vamos dar um exemplo assim bem bom, para ficar claro. Eu tenho diabetes, né, que é uma doença que não é causada por nenhum bicho, é uma doença causada por um estilo de vida, o diabetes tipo 2. Automaticamente, eu vou ter acúmulo de sangue, de glicose no meu sangue, porque minha insulina não absorve, não é isso? Então, alteração do metabolismo do açúcar no sangue, alterações metabólicas. Febre. Eu peguei Covid-19, posso ter um comportamento febril. Outras doenças infecciosas de maneira geral podem me dar febre. Agentes físicos, como por exemplo, metal pesado e poluição no ar. São agentes físicos que podem entrar no meu organismo, pela respiração, por exemplo, e gerar uma doença também, uma lesão, né? A própria radiação ionizante é um agente físico que, quando entra em contato com o meu corpo, ela altera o DNA da minha célula, pode gerar uma mutação genética em comum. Isso a longo prazo. Vírus e bactérias, que a gente sabe que são agentes também etiopatogênicos que causam doenças, né? Isso aí é básico. Dúvidas em relação a isso? Não. Alright. Então, é isso, gente. Essa parte aí, para contemplar. Aí eu botei essa imagenzinha só para a gente ver que é uma alteração a nível molecular, né? São moléculas, mas a imagem ficou meio feinha. E essas moléculas estão provocando uma interação entre elas e algumas estão ficando alteradas, esverdeadas por causa das interações etiopatogênicas que um vírus ou um agente físico causou. É um exemplo só. Tudo acontece no nível molecular,
depois no nível de célula, e aí para o tecido, para o sistema, e aí até, entendeu? Chegar ao extremo. Aí nós temos imagens nessa outra de um vírus e de bactérias. Todo agente é patogênico, né? A gente sabe disso. Tá? E por hoje é só. Finalizamos a aula de introdução de patologia. Eu irei postar esses slides no ambiente virtual do Classroom e também vou ver se eu consigo disponibilizar as aulas gravadas, que eu não sei se hoje vai dar algum probleminha. Tomara que não. Vou parar aqui a gravação. Então é isso, gente. Eu quero que vocês agora falem alguma coisa. Ainda tem 7 minutos. Alguém